Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 10 de fevereiro, às 9 horas, início do quarto jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Bom dia. Coloque a mão na sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Ó Senhor amado, nesta manhã de domingo, nós entramos na Tua presença e pedimos que perdoe nossas falhas, perdoe nossos pecados, nossos erros, o que falamos e pensamos que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, meu Deus, nos ajuda. Eu quero orar ao Senhor agora em favor de cada mente, pedindo que essas mentes sejam abertas, portas do entendimento sejam abertas, e que não haja nenhum bloqueio, Senhor amado, na mente dessa pessoa, para que ela possa receber a sua palavra, e não somente recebê-la, mas evoluir sobre ela. Meu Deus, nós temos um dia desafiador, é domingo, um dia que nós os cristãos usamos para celebrar o Teu nome e também para o descanso, mas que nós, dirigidos pelo Senhor, estamos usando, e esse é o nosso segundo domingo, mas o nosso terceiro jejum, voltado para a fé. São cerca de quase 10 horas que nós vamos passar na sua presença, te invocando, te buscando, em jejum e oração contínuos. E eu quero pedir que o Senhor dê graça a cada um, que o Senhor dê força, que essa pessoa permaneça comprometida com o Senhor, que ela persevere sobre as pressões, que ela resista às pressões e que ela diga ao Espírito com muita força: não me moverei, não me moverei, não me moverei, permanecerei firme em o nome do Senhor Jesus. Que esse Espírito domine a vida de cada um. Eu abençoo cada vida que está aqui e que todas que nesse momento juntos, todos nós, junto comigo, todos do Ministério Mudança de Vida, abrimos o terceiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2013. E que desse trabalho, meu Deus, possamos atingir muitas vitórias e realizações para a glória do Seu nome. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por todas essas vidas que estão conosco, em todos os nossos templos, estão juntos nesse momento, todos numa mesma fé, todo o nosso povo em todo lugar, onde tem uma pessoa, meu Deus, que está nesta mesma fé.
Eu peço que o teu Espírito possa abundar na vida dessa pessoa. Em cada lugar, onde estiver uma vida sintonizada conosco, nesse Espírito, nesta fé, que possa ser imensamente abençoada, renovada e fortalecida, e que saia deste trabalho hoje totalmente abençoado. Obrigada, meu Deus, assuma o controle desta reunião, passa do teu sangue sobre nós, sobre nossos templos, nossos membros, nossos líderes, nosso povo. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas, organizadas contra a vida de cada um de nós, nossos templos, nosso povo. Eu desfaço inveja, olho gordo, maldade. Eu desfaço maldições agora, praguejamentos, olhar maligno. Toda obra do inferno eu repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Toda obra do inferno, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda obra maligna, diabólica, todo laço, toda obra armada, preparada, arquitetada, planejada, organizada contra nós. Eu desfaço, eu quebro, eu anulo em nome de Jesus Cristo agora. Eu peço, Deus de Israel, que o Senhor abençoe cada vida que está nesta fé, nesse espírito, nessa visão, nesse comportamento de fé. Eu peço, Senhor amado, que todos sejam inundados pela mesma fé, pelo mesmo espírito de vencer, de avançar no Senhor, de se aprofundar no Senhor, meu Pai amado. Eu peço, Deus de Israel, guarda-nos de todo mal e principalmente da distração, Senhor, que ninguém venha aqui, alguma pessoa, nenhuma venha permitir a quebra desse sacrifício, o roubo dele, meu Deus. A quebra do jejum é o roubo do sacrifício, para a glória do teu nome. Dirija tudo, comanda tudo, é o que eu te peço e agradeço. Obrigada, meu Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Eu peço que você se sente um pouco, em nome de Jesus, e que abra a sua Bíblia, em 1 Samuel 18, 1 a 17, depois nós vamos ler, eu acho que eu não mandei digitar só um ponto do 21, depois do 28 a 30. Vamos lá. Depois dessa conversa de Davi com Saul, 1 Samuel 18, 1. Surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o seu manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica, e até sua espada, e seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava a fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto. Olha isso aqui, ó. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro de Saul,
com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul. E ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa. Como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e lhe deu o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas companhias. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel, todo Judá, e porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: aqui está minha filha mais velha, Merabe, eu a darei em casamento a você, apenas sirva-me com bravura e lute batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não matarei, deixo isso para os filisteus. 21, eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. 28 a 30. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul. E assim tornou-se ainda mais famoso. Ok. Baixe a sua Bíblia. Vamos analisar isto aqui. Diga comigo: ninguém pode arruinar com a minha vida se eu não deixar. De novo, ninguém pode arruinar com a minha vida se eu não permitir. O Davi foi ganhando espaço porque Deus era com ele e ele fazia parte dele. Saul estava lá há muito tempo no poder. Deus lutou para ser com Saul. Mas todas as vezes que Deus dava uma direção a Saul, ele escolhia outra direção. Deus dava outra direção a Saul, ele escolhia outra direção. Ele foi arruinando com a vida dele, com o propósito, com a missão que Deus tinha com ele. Ele simplesmente fazia as coisas do jeito dele, não do jeito de Deus. Ele foi arruinando com a vida dele. E assim, nós vemos muitas coisas acontecerem na vida das pessoas. Elas vão arruinando com a própria vida, porque Deus dá a elas uma direção, vai mostrando o propósito que tem com elas, a missão, mas elas optam por tomar a direção oposta à que Deus enviou.
Se você, daqui em diante, você vai vendo, quer dizer, se você voltar um pouco, você já vê todo o processo da ruína do Saul. Em cima de direção que Deus havia dado, ele simplesmente fazia o modo dele. É fácil depois a pessoa parar e dizer, por que isso está acontecendo comigo? Por que minha vida está assim? Por que minha vida não muda? Por que tudo está desse jeito? Meu Deus, por quê? Por quê? Mas se a pessoa realmente quisesse encarar os fatos, ela pararia, iria passando parte por parte. Deus me deu essa direção e eu disse não. Depois Deus me deu aquela direção e eu disse não. Deus vem me dando direção faz muito tempo e eu venho sempre pendendo, descambando para a direção errada. Muito bem. Aí vem Davi, que decide fazer as coisas do jeito de Deus. Davi não buscou o jeito fácil, mas ele foi buscando entrar dentro daquilo que Deus estava dirigindo a vida dele. Consequentemente, qual é a consequência? Vitória. Ele foi vencendo. O filho do Saul se tornou o melhor amigo dele, porque enxergou nele o Espírito de Deus. Não foi à toa que o Jonatas passou a gostar do Davi. Porque o Jonatas via que havia em Davi o Espírito de Deus. Aquilo já era um incômodo para Saul ver que o filho dele gostava do Davi. Mas o Jonatas via que não havia nada de errado com Davi. Que as implicâncias do pai eram sem fundamento. O povo, os conselheiros de Davi de Saul passaram a gostar de Davi. Eu li para você tudo isso. O povo gostava de Davi. Porque tudo o que ele fazia era lutar pelo povo de Israel. Ele lutava de verdade as batalhas do Senhor. Ele não lutava as suas próprias batalhas como Saul fazia. Saul agradava as pessoas, fazia as coisas do jeito que ele e as pessoas queriam. E Davi estava decidido a fazer as coisas do jeito de Deus. Consequentemente, Deus foi favorecendo a vida dele. As pessoas não são favorecidas por acaso, minha gente. Elas vão fazendo escolhas que atraem o favorecimento de Deus. Elas vão fazendo escolhas que é como um imã, elas vão atraindo o favorecimento de Deus. Deus foi favorecendo o Davi porque as escolhas dele em Deus eram corretas. Até que, após as coisas, nós vemos que uma coisa, ela vai puxando outra. Quando uma pessoa não para buscar entender o que realmente está acontecendo com ela. Quando voltaram de uma batalha, saíram as mulheres de todas as cidades, cantando, tocando e dizendo da fama e das conquistas de Davi. Que Saul tinha vencido milhares, mas que Davi dezenas de milhares. Aquilo foi uma afronta para o Saul. Ele recebeu naquele momento aquele refrão, apenas essas duas pequenas frases foram o suficiente para acabar de matar um homem que já vinha em decadência há muito tempo. Ali ele deixou entrar. Tanto é que você vê que um espírito maligno que o Senhor permitiu passou a possuir a vida dele a partir do momento que ele permitiu que aquele espírito da inveja entrasse e controlasse a vida dele.
Ele ficou com muita raiva do Davi, com muita inveja do Davi. Na verdade, aquela raiva era apenas um sentimento superficial, mas que lá no profundo havia uma explicação para aquilo. Mas que nós vemos que, na verdade, ele nunca buscou se livrar disso, porque ele sempre ficou no raso, sempre na superfície. A história de vida do Saul é de superficialidade. Ele nunca se aprofundou em Deus, nas coisas de Deus. Ele viveu uma vida no raso, na superfície, inclusive nos sentimentos nocivos que a raiva ou a ira, ela não brota do nada. Se você sente um sentimento esquisito, você está com raiva de alguém, você deveria, todos nós devemos fazer isso. Espera aí, por que eu estou com tanta raiva dessa pessoa? Por que ela me incomoda tanto? Quando você abre a sua geladeira e que você sente um cheiro esquisito, não basta você pegar uma maçã, encher ela de cravo e colocar lá dentro para aromatizar o ambiente. O ideal é que você tire tudo e vá no ponto e descubra o que é que está causando aquele mau cheiro na sua geladeira. E tire aquela situação, aquele negócio que está podre, estragado, que está lá causando aquele cheiro ruim, para que a sua geladeira passe a cheirar bem. Mas algumas pessoas, lamentavelmente, elas simplesmente abrem a geladeira, vê que o cheiro está ruim, pega uma maçãzinha, alguma coisa que dá um cheirinho e aromatiza e melhora um pouco, coloca lá dentro tentando camuflar o cheiro, o mau cheiro, a carniça, algo que está estragado lá. Elas não param para dizer, peraí, deixa eu procurar, tem alguma coisa estragada nessa geladeira. Toda hora que eu abro tem um cheiro ruim. Tem um cheiro ruim no seu quarto, na sua cozinha, em algum lugar. Meu Deus, tenho que procurar de onde vem esse cheiro. Ah, não, vou só comprar uma. Eu trouxe a minha essência para te ajudar. Está com cheiro ruim. Que cheiro ruim. É boa a essência, essa não intoxica. Está chegando aí já? Já aliviei? Hã? Deixa ela aqui, caso seja necessário, de novo. Pronto, aliviei. Aliviei nada. Estou só camuflando. Eu preciso ir lá e procurar onde está esse problema que está causando esse mau cheiro na minha cozinha, na minha geladeira, no meu armário, no meu banheiro. É ou não é? Mas algumas pessoas, elas não fazem isso na vida. Eu estou com raiva de alguém, estou me sentindo assim e daquele jeito. Elas não param para analisar de onde vem, por quê. Espera, isso é muito mais profundo. Aquela raiva, aquela ira contra o Davi, era um sentimento medíocre de inveja, de insegurança que havia no Saul, que ele nunca parou para tratar. Eu já falei aqui em outra ocasião, que algumas pessoas perfumam um gambá e esperam que ele tenha um comportamento diferente depois disso. Você pode dar um banho de perfume francês no gambá, ele vai continuar fedendo, ele é um gambá. Sua geladeira não vai parar de feder enquanto você não for lá e tirar aquela coisa que está fedendo lá dentro, causando aquele mau cheiro. E assim por diante. Eu estava
uma vez em Israel, numa escala na Itália, em Milão. Nós, quando estávamos já descendo do avião, tinha alguém com um cheiro nas axilas que era insuportável. E essa criatura nos acompanhava. Até que eu e o meu irmão entramos numa loja que estava, por um momento, até o vendedor saiu, mas aquela criatura continuava acompanhando a gente. O meu irmão, sem nenhuma percepção, vira para mim e fala: não é possível que esse sujeito está atrás de nós até agora. Eu olhei, falei: Júnior, não tem ninguém na loja. Era ele o tempo todo. Ele falou: mas não há de ver que sou eu? Bispo, como é que eu não percebi? Eu falei: criatura, você está fedendo mesmo? Mas era uma coisa sem condição. Só que essa criatura fedorenta nos acompanhava. E a gente dizia: como pode? Eu mesmo falava: caramba, como pode alguém... Vai se tratar, é muito sério isso aí. Está muito grave. O sujeito ainda falei isso, faz uma viagem no exterior, não compra um desodorante? Era ele o tempo todo. Eu falei: vai comprar uma camisa, troca tudo, porque não dá para voltar para o Brasil mais 14 horas nesse estado. Pelo amor de Deus. Então, às vezes, você está procurando fora uma coisa que está exatamente ali com você. O Saul passou a vida inteira canalizando uma coisa que estava nele para o Davi. O problema do Davi, o Davi não tinha o problema, que o Davi era bem sucedido, e pessoas que não conseguem agir corretamente para vencer, quando encontra alguém que é muito legal, muito bacana, e a pessoa é surpreendente, se ela é diferente, ela chega a olhar e fala assim: contra a outra, ninguém pode ser assim o tempo todo. Isso pode ser casca, ninguém é assim o tempo todo. Às vezes uma pessoa é muito bem-humorada, quando alguém é muito mal-humorado, e ele já levanta pela manhã de mau humor, e alguém já levanta todo feliz e tal, e bom dia, e vamos lá, ele olha e pensa: nossa, sujeito sem noção. O problema é ele que é sem noção. Ninguém pode ser assim. Acordar desse jeito, nessa... Uau! Mas o problema está dele. Então, tudo que ele vê de melhor, não pode ser assim. Não pode. Isso é verdade. O problema está nele. Mas o que é bom, é como se fosse algo, é surpreendente, é maravilhoso, é incrível. Não, isso que está errado. Isso aí está errado, não pode ser assim. Quer dizer, eu não sou assim, então ninguém, não é normal que o outro seja assim. Eu sou mal-humorado, carrancudo, invejoso, de mal com a minha vida, não tô nem aí, eu me irrito com tudo. Não é possível que tudo vá bem, que essa pessoa se dê tão bem, que ela esteja tão bem, sempre. Ela não para ver que o problema está nela. O outro já venceu os conflitos dele, possivelmente. O Saul começou a se irritar tanto com Davi, que tudo ele via como uma ameaça. O Davi estava tocando uma harpa, ele tacou uma lança no Davi por 2 vezes, como se aquilo fosse... Quer dizer, o Davi estava tocando harpa e foi um incômodo para ele. O Davi só estava tocando a harpa, mas aquilo foi o suficiente para incomodá-lo, ao ponto dele jogar a lança nele. O que o Davi estava fazendo demais? Estava tocando uma harpa. Isso é maravilhoso, é uma delícia ouvir uma harpa. Mas o estado de espírito do Saul
fazia com que aquele toque da harpa fosse um incômodo. Tacou nele 2 vezes. O Davi começou a incomodar tanto Saul que ele tirou ele de perto dele. Eu li isso aqui para você. Colocou ele contra as tropas para que eles não se encontrassem. O Saul, ao invés de se aproximar de Deus, ele começou a temer o Davi, porque ele começou a ver que Deus era com Davi e aquilo se tornou um incômodo para ele. Ao invés dele parar e dizer, eu vou buscar Deus. Eu vou buscar Deus. E eu vou crescer. Não, ele começou a temer que o Davi realmente podia crescer, porque Deus era com ele. Ele pensou, vou matar. Não, quer saber? Não vou matar não. Eu vou botar ele com essas tropas e à frente de 1000 homens, e os próprios filisteus vão fazer isso. Tudo que ele fazia era armado para ver se ele pegava o Davi. Aí Davi não morreu. Ele ficou de dar uma filha para o Davi, e mudou de ideia, resolveu dar uma outra, que a outra filha ele achou, como eu li para você no 21, que poderia servir de uma armadilha, quer dizer, ele podia usar a Mical para controlar o Davi, para os filisteus pegarem o Davi. A Mical se apaixonou por ele. Aí ele viu que ele não tinha poder sobre aquela questão. O povo gostava dele. Tudo que ele fazia para prejudicar o Davi, Deus revertia em bênção para o Davi. Tudo que o Saul fazia para destruir com Davi, Deus revertia em bênção para ele. Tudo. Ele colocou ele à frente de uma tropa para poder os filisteus pegarem. Não conseguiu. Deu a filha que ele achou que ia poder prejudicar, servir como uma armadilha para o Davi. Não foi também. Os conselheiros gostavam de Davi, o filho dele, Jonatas, gostava de Davi. O povo se voltava cada vez mais em favor do Davi. E quanto mais Saul tentava matar o espírito do Davi, desanimar o Davi, prejudicar o Davi, que eu li aqui? Mais famoso, ainda mais famoso ele ia se tornando. Mais famoso. Por quê? Porque Davi decidiu que ninguém ia arruinar com a vida dele. E foi fazendo as escolhas certas. E Deus foi favorecendo a vida dele. E o Saul? O Saul foi arruinando com a vida dele a cada escolha ruim, a cada sentimento nocivo que ele alimentava e nunca parou para tratar. Ele tinha um sentimento vivo de inveja que ele enterrou. Mas todo sentimento vivo que você enterra permanece lá, sugando as coisas boas de você. Você não adianta enterrar um sentimento vivo. Você enterrou, mas ele continua vivo. A raiva puxa a falta de perdão, que a falta de perdão puxa a raiz de amargura. Que foi o que aconteceu com Saul? A raiva dele pelo Davi puxou uma falta de perdão de algo que o Davi nem tinha feito contra ele. Foram as mulheres que cantaram aquele refrão de que Saul havia vencido milhares e Davi dezenas de milhares. E aquilo o irritou. E ele nunca parou para buscar lá no fundo, peraí, porque essa raiva, há sentimentos que nós estamos tendo, que tem um porquê, e se você não descer, se você não for mais profundo, para ir na raiz do problema, você é roubado uma vida inteira. Eu tenho visto pessoas serem roubadas, estão arruinando com a vida. Tem um sentimento. Estou com raiva. Por que você está com raiva? Muitas pessoas nunca param para pensar e buscar entender por que estou com raiva.
Por que estou com tanta raiva do Davi? Vamos, admita, sabe, eu penso que Deus está buscando esse nível de sinceridade de nós. Por que estou com raiva do Davi? Não quero admitir. Eu quero acreditar que o Davi é um perigo. Mas o Davi não era um perigo nenhum, pelo contrário, o Davi é que estava fazendo a diferença. Inclusive em fazer o trabalho que ele não tinha dado conta de fazer. Mas porque o Davi era favorecido por Deus, Davi fazia as escolhas certas e Davi era abençoado, então isso era um incômodo na vida do Saul. E ele nunca parou para analisar que aquela raiva que ele tinha do Davi era fruto de uma insegurança, de um complexo, de um espírito covarde que ele alimentava lá e não conseguia colocar para fora um outro espírito, e isso foi desenvolvendo uma inveja. Ele tinha inveja, o problema dele era inveja contra Davi. Ele tinha raiva do Davi ser tão bem sucedido, tão de bem, tocava a harpa, era feliz, vencia as guerras e conseguia resolver suas questões, ia ganhando espaço cada dia mais. Por quê? Porque ele não fugia de gigantes como Saul fugia. É muito fácil eu me incomodar com Davi, quando eu mesma tenho um gigante e eu fujo dele. O Saul ficou 40 dias fugindo do Golias. Davi vem e enfrenta o Golias. Que mal o Davi cometeu. Ele fez uma escolha correta. Enquanto todos estavam fugindo e se escondendo, ele encarou o problema. Mas para alguém que não quer encarar o problema, isso é uma afronta. Isso é um problema. Isso é um problema. Não são os problemas que nos derrotam, são as respostas que damos a eles. O que derrotou o Saul foi a maneira que ele alimentou as questões e os conflitos que ele tinha dentro dele. Ele era uma pessoa que tinha uma raiz podre. Então tudo que ele produzia era podre. Sem dúvida nenhuma, raízes podres produzem frutos podres. A minha raiz tem que ser saudável. Eu tenho que ter raízes e elas precisam ser saudáveis. Se o que está dentro de mim é algo doente, eu posso vender a capa, vestir uma capa de santidade, de espiritualidade, seja o que for. Eu tenho uma doença, eu tenho um problema aqui que eu preciso tratar. Saul tinha um problema emocional que ele precisava encarar, que ele era um sujeito desequilibrado, um sujeito fraco, um sujeito covarde, um sujeito que precisava trabalhar os problemas dele, porque ele estava fazendo escolhas ruins em função daquele emocional desequilibrado. Nós precisamos assumir a responsabilidade por nossas emoções. Muitas pessoas, elas jogam o tempo todo a responsabilidade de suas emoções sobre os outros. Eu estou de mau humor por causa do fulano. Minha vida está desse jeito por causa do cicrano. Eu estou desse jeito por causa do fulano. Não, você está desse jeito por causa de suas escolhas. Ah, bispo, mas as pessoas não nos afetam emocionalmente? Sim, elas têm o poder de nos afetar, mas eu também tenho o poder de não permitir. Uma pessoa tem o poder de me tirar do sério? Tem, mas eu tenho o poder de dizer, você não vai me tirar do sério. Nós precisamos assumir a responsabilidade por nossas emoções. Você está com as suas emoções em desequilíbrio? Pare de culpar o fulano que está do teu lado. Eu estou desse jeito por causa do fulano, por causa do cicrano. É tudo que ele me fez, que ela me fez. Não, por causa das suas escolhas. Você pode fazer escolhas. Você pode. E às vezes, as pessoas, elas estão com um problema. É um problema que acontece com elas.
Um exemplo, eu não vou falar o nome, porque ela é a mãe de um dos meus pastores, que até está aqui, e ela está me ouvindo, eu tenho certeza, porque está entrando na igreja em que ela congrega. Ela vai saber. Há muitos anos atrás, eu estava numa reunião, e quando terminou, e ela era uma pessoa muito, mas muito sentimental, e complexada, e carente, e etc, e etc. E como terminou aquela reunião, eu com tantos assuntos, etc, mas ela, eu preciso falar com a senhora, eu preciso falar. Eu disse, ok, venha cá, ouvi e tal. Aliás, ela e algumas outras foram campeãs de atendimentos, eu fiz vários, com a mesma pessoa. E aí, ela pegou e disse assim, eu queria dizer que eu sinto que quando a senhora não me dá a mesma atenção que está dá para os outros, parece que a senhora não fica tanto comigo quando fica com os outros, e parece isso e aquilo outro. Puxa, aquilo dentro de mim, eu ainda não tinha esse entendimento que tenho da vida que a gente vai ganhando. E aquilo foi, meu Deus, o que estou fazendo com ela? Será, meu Deus, que eu fiz algo que eu não percebi? E eu fiquei procurando, incomodada com aquilo, e pensando, meu Deus, será que estou fazendo essa mulher se sentir mal com ela? O que é que eu estou fazendo? E tal. E aí, eu buscando aquilo, como que agora, então, eu preciso gastar mais tempo com ela, dar mais atenção a ela, mas eu já vinha atendendo ela muito mais, e eu vinha fazendo, mas então, meu Deus, o que fazer? E o que Deus me fez entender? O problema não era eu, não estava comigo. O problema estava com ela. Por mais que eu fizesse, eu poderia passar com ela 24 horas, ainda não seria o bastante, porque ela tinha um problema que ela precisava tratar. Compreendeu? Eu não era o problema dela. Ela tinha um problema. E que por mais que eu desse a ela, eu não conseguiria resolver. Um problema que só ela podia resolver. E o que acontece com a gente na vida? Nós caímos nessa terrível armadilha. Muitas vezes nós paramos para querer dar a alguém o que Deus não quer que a gente dê, porque ela precisa ser tratada naquela área. Às vezes nós queremos que alguém nos dê algo, e aquela pessoa não corresponde àquilo. Muitas vezes é Deus colocando um impedimento e dizendo, aquela pessoa não vai dar o que você quer, porque você tem um problema e você precisa tratar este problema. Amém. Eu estou me fazendo entender, não? Amém. Você entendeu isso? Amém. Às vezes lá dentro, a pessoa tem um problema, a saúde tinha um problema. Então qualquer coisa que acontecesse aqui fora era uma afronta, era um problema. O tocar a harpa fez ele pegar a lança e lançar 2 vezes sobre o Davi. Você poderia olhar e dizer, meu Deus, o que o rapaz fez demais? Ele estava tocando a harpa. Ele pegou a lança e lançou sobre ele. Porque ele tinha um problema. O Saul queria uma coisa que nem ele mesmo sabia o que era. Ele queria que todo mundo o reverenciasse mais do que a Davi. Mas Deus não podia fazer aquilo com uma pessoa que precisava ser tratada e trabalhada. Ela tinha um problema. Às vezes queremos dar às pessoas o que Deus disse não é para dar, porque ela tem um problema. E eu estou trabalhando essa área na vida dela. Às vezes estamos querendo, ou a pessoa querendo de nós, ou nós querendo dela, algo, e o Senhor está deixando bem claro, ela não vai te dar isso, não é para te dar isso, porque eu estou trabalhando esta área na sua vida. Você tem um problema nesta área. Eu já estava atendendo continuamente, quase que uma vez por semana, aquela mulher, o problema não estava em mim. O problema é que ela era
uma pessoa extremamente insegura, complexada e etc. E carente. Ela precisava trabalhar todos aqueles sentimentos que eram nocivos para a vida dela. E que ela acabava jogando para as pessoas a responsabilidade de fazê-la feliz e de fazê-la se sentir segura e amada, quando era uma coisa que ela tinha que vencer. Ela tinha que vencer. O Saul queria que o povo o reverenciasse como o primeiro que ele não tinha trabalhado para isso. E ele deveria ter visto isso, que não foi o que ele plantou. Davi veio e fez mais do que ele. Então era perfeitamente normal que Davi tivesse o respeito das pessoas que ele vinha perdendo há muito tempo. E ele não parou para analisar e parar a vida dele, pensar, ele tinha que ter parado e pensado, não, peraí, eu preciso ver o que eu estou fazendo, eu vou mudar o que está dentro de mim, as coisas que eu estou fazendo, e etc. Não. Ele continuou trabalhando para prejudicar o Davi dia após dia, virou uma obsessão na vida dele. Ele não viveu mais a vida dele desde então. Ele vivia em função de destruir o Davi, de pegar o Davi nas mínimas coisas, de armar armadilhas para o Davi, de criar problemas que o Davi pudesse ser prejudicado. Porque ele tinha um problema aqui. Que ele nunca parou para buscar saber de verdade o que é que acontece comigo. Por que estou com raiva? Por que estou me sentindo assim? Deus, eu não estou conseguindo saber, eu preciso que me revele por que estou me sentindo assim. Mas eu não posso mais continuar vivendo assim. Tem algo fedendo na minha geladeira e eu preciso descobrir o que é. Não basta colocar algo para deixar mais cheirosinha. Tem algo que está fedendo dentro de mim. E eu preciso mergulhar nessa profundeza, nesse lugar, e pegar isto, e trabalhar isto com toda a força da minha vida, antes que esse sentimento arruine a minha vida. Esse sentimento que eu estou enterrando vivo, que eu estou fingindo que não é nada, está roubando o meu relacionamento com Deus, está roubando o meu relacionamento com as pessoas de verdade, está roubando a minha vida, está arruinando com a minha vida. Está arruinando com a minha vida. Ninguém pode arruinar a sua vida se você não deixar. E por favor, preste bastante atenção nessa palavra, porque às 18 horas eu não vou ter como repeti-la. Ela é muito complexa. Isso é só hoje. Depois você vai lá e ouve novamente. É agora, é nesse momento. Ninguém pode arruinar com a sua vida se você não permitir, se você não deixar. Mas se você deixa, isso vai arruinar com a sua vida. Se você deixa que sentimentos diabólicos, não é o fulano que vai arruinar com a sua vida, é você que arruina com a sua vida. Quando você tem sentimentos medíocres, nocivos, diabólicos lá dentro, que você nunca para ir lá, tem algo fedendo aqui. Algumas pessoas simplesmente, está cheiroso já aí? Melhorou? Está indo? Pronto. Está cheiroso agora. Já voltou de novo. Você vai passar a vida jogando essência, aromatizantes. Você vai passar a vida camuflando. Se você não parar e dizer, eu vou tirar o que está fedendo. E esse mau cheiro vai sumir. Vai tirar. Eu vou tirar. Exatamente isso. Tem algo fedendo aqui. E eu preciso arrancar isto. O Saul tinha algo fedendo dentro dele.
Tinha algo errado dentro dele. Ele era um sujeito que vinha dando provas de uma segurança, de uma covardia, e isso fazia dele, para camuflar aquele orgulho, aquela covardia. Aliás, ele camuflava com orgulho, ele vestia a capa de que eu sou, e ele não era nada. Ele era um sujeito que já na consagração dele se escondeu na bagagem. Quando Deus dava a ele uma direção, ele fugia. Ele fazia diferente. Deus estava dando uma direção, ele ia lá e fazia diferente. Aí veio o Davi, que encarou o gigante Golias, que ele que era o rei, estava escondido com o exército. A Bíblia está dizendo que o Davi e os seus soldados tinham mais êxito do que o pessoal do Saul. Eu li aqui. Os comandantes filisteus continuavam saindo da batalha e todas as vezes que faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul. Por quê? Porque eu já falei que covardia é contagiosa e coragem também. A covardia do Saul contagiou os homens dele, a coragem de Davi contagiou os homens dele. Mas nós estamos falando dessa coragem de eu sou corajoso, eu sou corajoso, eu sou corajoso. É corajoso o quê? Toda vez que se encontra numa situação, se esconde, corre, age da pior maneira que poderia. Grande coragem do Saul. Escondido, junto com o exército de Israel, o exército considerado forte, poderoso, se tornou um bando de covardes, porque o líder que estava à frente era um covarde. E pessoas que são lideradas por gente estúpida como Saul, só tem decadência na vida. Porque liderança é influência. E se você cede à influência de alguém que tem um espírito medíocre, você está se tornando um medíocre. Mas quando você reage àquilo, vamos lembrar do Isaac que eu falei outro dia. O Isaac lá na terra da fome, quando quis fugir para o Egito, porque o espírito daquela miséria já tinha dominado a vida dele. O espírito da fome, da miséria, o espírito daquele lugar dominou a vida dele. Quando Deus falou com ele, fica que eu vou te abençoar, é como se ele arrancasse, sai espírito da miséria, sai espírito da derrota. Eu vou ficar porque Deus vai me abençoar. Quando uma pessoa tira o espírito da derrota, tira o espírito da miséria, sai. Porque o Senhor falou e ele confia na palavra do Senhor, ele tem êxito. Por que ele teve êxito? Porque quando Deus falou com ele, ele arrancou a capa da derrota, do fracasso, daquela fome, daquela miséria que estava ali. Ele já estava entregue. Por que ele queria fugir? Porque o espírito que estava naquele lugar dominou a vida dele. Mas quando Deus falou com ele, e ele pegou a palavra do Senhor, automaticamente ele bebeu do Espírito do Senhor. O Saul tinha um problema. Tinha algo fedendo dentro dele que ele nunca parou para limpar. E aí ele canalizava isso para os outros. Davi tinha êxito, porque Davi foi trabalhando corretamente na vida dele. Ele não deixou que ninguém, nem o próprio Saul, que era o homem mais poderoso do lugar, arruinasse com a vida dele. Às vezes, o Saul tinha poder para matá-lo, para prendê-lo, para destruí-lo, e ele não deixou. E ele fez as escolhas certas em Deus. E Deus foi abençoando e favorecendo a vida dele. Ninguém pode arruinar com a sua vida se você não deixar. E se algo tem acontecido, pare de buscar fora e procure aqui. Se tem algo aqui acontecendo com você, ao invés de você olhar só para isso e dizer, é isso mesmo, estou com raiva do fulano, estou chateado com isso, por que você está? É porque o quê? Pare e vá procurar o que está de errado com você. Talvez você está querendo algo de alguém que Deus não quer te dar, porque é algo que Ele está trabalhando em você. E
nem você caia na armadilha de dar algo a alguém que Deus não quer dar. Porque Deus está trabalhando com ele. Nós muitas vezes caímos nessa armadilha. Agora eu vou bajular essa pessoa 24 horas por dia para ela se sentir bem com ela. Não, ela precisa se curar. E se ela não se curar, isso é uma derrota para a vida dela. Nós não podemos fazer das pessoas vitoriosas se elas não quiserem. Você não pode transformar uma pessoa num grande guerreiro se ele não quiser. Você não pode mudar a vida de uma pessoa se ela não quiser. É você, nem eu, ninguém pode salvar uma pessoa se ela não quiser ser salva. Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada e mudada aqui, em cada um de nós. E nós entendemos? Se isso entrar dentro de você, dentro de cada um, não há derrotas mais. Porque daí em diante você mesmo vai ter a disposição de gastar o tempo que for. Porque é muito engraçado, né? Como é rápido. Principalmente quando agora eu tenho já 5 Bíblias lá em casa. Todas estão marcadas, eu já conheço bastante da Bíblia. Então, fulano, eu tenho algo para te dizer. Tem algo errado com você. É rápido. É ligeiro. Eu posso ver algo de errado em você. Não dói em mim, não me incomoda, talvez até é um alívio. Isso eu não tenho na minha vida, graças a Deus. Obrigada, Senhor, como os fariseus. Tem gente que seria um excelente fariseu hoje. Obrigada, Senhor, porque eu não sou assim. Graças a Deus, sou uma pessoa bem resolvida. Eu não tenho esses problemas. Mas você, fulano, você tem, tá? Você tem. E Deus já me mostrou isso. Até aqui, ó, tem uma palavra para você aqui. Ó. Errado isso aqui. Não é difícil. Não dói. É rápido. Agora, vem alguém falar para você, ou você mesmo para e Deus te confronta e diz, vá procurar o que está errado em você. Você tem que ver o que está errado em você. Você tem que achar o que está fedendo aí. Deve ter uma coisinha que está fazendo com que a geladeira inteirinha fique com cheiro ruim. Você abre, a que fecha, toma a cozinha. Você tem que gastar um tempo para achar o que está fazendo sua geladeira feder. Isso dá trabalho quando você para se vasculhar e admitir, porque muitos não querem admitir. Eu estou fedendo por causa desse sentimento. E esse sentimento está puxando outros sentimentos que estão arruinando com a minha vida. Por que estou com raiva do Davi? Ah, se ele tivesse parado e dito, porque eu sou inseguro, imaturo, invejoso, covarde, que não faz o que deveria fazer, que Deus já me mandou fazer isso e aquilo, e eu sempre estou recuando, e eu preciso mudar. Não. Eu não posso admitir isso na minha vida. Não posso não. Eu vou arrumar um jeito de os filisteus matarem o Davi. Eu vou botar a minha filha mais problemática para ficar com ele, para ver se ela me serve de armadilha para ele. Eu vou criar todos os meios de prejudicar a imagem dele, de atrapalhar a vida dele, de prejudicar a vida dele. E isso ele trabalhou com todas as forças para arruinar com a vida do Davi. E não pôde, porque Davi não deixou. Ele escolheu obedecer a Deus, fazer as escolhas certas. Foi favorecido por Deus. E Saul, que até o tocar da harpa incomodava o Davi. Pare, não gosto dessa harpa. Mas você mesmo queria que eu tocasse a harpa, agora mudei de ideia, não quero mais. Tem gente que se irrita com tudo é um problema. Estou tocando a harpa, é um problema para mim. O problema não é a harpa, não é o Davi, não é o fulano, o problema é a pessoa. Que está sendo roubada na cara dura pelo capeta.
porque não para encarar os problemas graves que estão dentro delas, que precisam ser urgentemente trabalhados para que haja libertação. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. E a mão no seu coração junto com o seu projeto. Antes de nós dobrarmos os nossos joelhos, prepara o seu espírito para brigar contra tudo que vem roubando a sua vida, arruinando com a sua vida. Prepara. Em nome de Jesus. Eu penso que esse terceiro jejum tem tudo para ser o máximo na sua vida. Se você sair daqui uma outra pessoa desse trabalho, decidida a um outro estilo de vida, a um outro comportamento. Alguns estão no porão, e Deus está dizendo: sai do porão. Saia do porão. Esse porão significa todos esses sentimentos nocivos, destruidores, que vêm consumindo a vida da pessoa. Saia do porão. O tocar a harpa, a alegria do Davi, incomodava e bagunçava a bagunça que era a vida do Saul. Incomodava, porque algumas pessoas estão com uma vida bagunçada, desorganizada nos sentimentos. E tudo que vem de fora, que poderia influenciá-las positivamente, é um incômodo. E com isso muita gente tem sido em extremo roubadas. Algumas pessoas dizem: sabe, esse problema está arruinando com a minha vida. Não, os problemas não derrotam. Não são eles que nos derrotam. É a maneira que você reage a eles. É a resposta que você dá a eles. É a resposta que você está dando a esses problemas que está matando a sua vida, arruinando com ela. E ouvir uma palavra como essa, se você não estiver disposto a mudar, isso te dá até fadiga. Você quer sair daqui. Você não quer. Você não quer ouvir. É incomoda. É pesado. É incômodo. Chateia. Mas foi fazendo exatamente isso, fugindo, jogando a lança sobre o Davi quando ele estava tocando a harpa, foi tentando prejudicar o Davi, camuflando, enterrando vivo aqueles sentimentos enterrados vivos, continuam lá, lamentavelmente roubando coisas boas da sua vida. Não adianta você enterrar um sentimento vivo, você tem que trabalhá-los. Trabalhar aquele problema nocivo que está desgraçando com a sua vida, que foi o que o Saul não fez. Ele ficou camuflando o real, o problema, o porquê
que ele fazia aquilo com Davi? É que o próprio Davi era uma afronta para ele. O Davi decidiu ser tão bom, que aquilo era como ele, quando ele olhava para o Davi, ele via o fracasso dele. Toda vez que ele olhava para o Davi, tão bem sucedido, ele via nele o fracasso que ele era, que ele estava trabalhando para ser. Então esse era o maior desafio, e ele não venceu aquele problema. Ao invés dele olhar e pegar aquilo como um exemplo, uma motivação para tomar uma posição, já que ele já estava numa boa posição, bastava ele tomar atitudes corretas dali em diante. Ele permaneceu naquela direção para pior, ele foi descendo, porque é impressionante como às vezes as pessoas dizem assim, pior que está não fica. Gente, Saul é um exemplo de que uma pessoa sempre pode piorar. Saul piorou dia após dia da vida dele, e não foi falta de ter conhecimento e saber o que era certo, o que devia fazer. Mas quando você não trabalha o que precisa ser trabalhado, se você não tira o que está fedendo, se você passa a sua vida só jogando uma essenciazinha, dando um banho no gambá para ver se ele fica melhorzinho, para ver se ele, vou passar o perfume no gambá, quem sabe ele muda o comportamento dele. Não, ele não vai mudar. Chega de perfumar o gambá. Chega de jogar a essênciazinha na geladeira, na cozinha, no banheiro. Vai tirar o que está fedendo. Chega de camuflar, de esconder, de enterrar sentimentos vivos que estão te derrotando. Está na hora de matar esses sentimentos que estão te matando, que estão roubando o seu relacionamento com Deus, que estão arruinando com a sua vida, que estão arruinando com o seu relacionamento com as pessoas. Em nome de Jesus. Você projetou o seu ano, e algumas pessoas passam a vida dizendo que o problema dele é esse, aquele, e algumas coisas está mais do que claro na vida de muita gente. O que está impedindo muita coisa andar aqui fora é exatamente o que está aí dentro. Deus deu tudo a Saul, mas Deus não pode dar coisas que nós temos que conquistar. Tem coisas que eu tenho que fazer. Deus deu tudo para Saul ser corajoso, mas ele continua alimentando a covardia. Deu tudo para ele ser um sujeito de primeira linha, mas ele decidiu viver lá embaixo. Podendo ser excelente, decidiu ser um medíocre. Porque pessoas que se envolvem com coisas medíocres serão sempre medíocres. Pessoas que cedem a sentimentos medíocres serão sempre medíocres. Muitos estão com a vida arruinada, estão procurando fora um problema que está dentro. Em nome de Jesus. Nós vamos falar com Deus, já que temos um tempo de reflexão. Agora então nós vamos dobrar os nossos joelhos, vamos falar com Deus, e daqui a pouco nesse espírito vamos tomar a ceia e vamos sair desse trabalho de jejum e oração, o terceiro, que nós vamos iniciar às 18 horas para encerrar, com muitas vitórias. Eu tenho certeza disso, porque enquanto a palavra está, o Senhor está falando com você, eu creio, em nome de Jesus, pela minha fé, que você está tomando decisões aí. Que você está tomando decisões aí. Em nome de Jesus. Eu creio que quando você está ouvindo a palavra, as coisas estão acontecendo dentro de você. Tudo está sendo revelado, você está vendo. Eu creio que você já achou o que estava fedendo. Ou o que está fedendo, aliás. Você já achou e já está pronto para tirar. Em nome de Jesus.
com o seu propósito nas mãos, vamos dobrar os joelhos e vamos falar com Deus por alguns minutos de joelhos, em sinal de reverência ao Senhor. Fale com Ele com toda a força e daqui a pouco vamos servir a ceia. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 10 de fevereiro, às 9 horas, início do 4º jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013. Com o encerramento às 18 horas. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa.